Brasil, vocês não têm ideia com quem veio falar com esse japonês estranho hoje. É um cara que eu já encontrei pessoalmente, chorei no banho depois, chorei de emoção, porque esse cara aqui me impactou muito, me ensinou muita coisa mesmo à distância, então tem privilégio de ver através da internet e aprender muita coisa. Tomei muita porrada desse cara e ele nem sabe que bateu. Mentira, que ele já sabe que eu já contei pra ele. Mas é o professor Clóvis de Barros Filho, professor! Arigatô por ter vindo. Mano. E além de professor, só para introduzir aqui, ó, é professor, é jornalista, é filósofo e é também um dos mais bem-sucedidos professores do universo, além de escrever vários e vários livros e uns 210 artigos, né, professor? Um pouco é isso mesmo. É isso mesmo. Um pouco é isso mesmo. Fora o resto todo, que tem um monte de coisa que eu nem contei aqui, né, professor? Tem, a gente anima também batizado, bar mitzvah. Né? Bar mitzvah é bom. Bar mitzvah é muito bom, porra. Primeira comunhão, essas coisas, né? Entretém criança, fazemos de tudo um pouco, o que for preciso. E tudo pela luta da sobrevivência. A gente estava batendo um papo aqui um pouquinho, a gente está falando exatamente sobre isso também, né, professor? Do momento que você foi muito mais à luta e conseguiu vencer, e como eu falei lá atrás, a gente estava batendo esse papo, que você acredita que foi um dos primeiros professores muito bem-sucedidos que transcenderam a barreira da sala de aula. Como era o Clóvis de Barros antes da internet? Bom, antes da internet eu trabalhava em faculdades de comunicação. Né? O meu primeiro emprego foi na Casper Libero. Começou bem já, né? Começou bem. Eu fui formado em jornalismo na Casper Libero e tenho muito orgulho de ter começado a minha vida profissional lá, no curso de jornalismo. Eu era professor de uma disciplina chamada Ética e Legislação de Imprensa, né? E a legislação era por conta da formação em Direito, Ética, naquela época era meio capenga, depois eu fui fazer filosofia por causa disso, né? Para entender a ética? Para entender a ética. A legislação estava no bolso, mas a ética era bem senso comum, né? E as aulas, elas agradavam, de uma maneira geral, havia comentários e avaliações positivas, e aí eu comecei a acumular empregos em faculdades privadas de comunicação. Sempre dando aula? Sempre dando aula, sempre. E sempre essa matéria ou não? De preferência, porque era uma matéria do currículo, né? Sim. Então, como é uma matéria esquisita, isso periférica, assim, irrelevante e tal, então era mais fácil, com a minha formação em jornalismo e direito, me apresentar para lecionar essa disciplina. E ela virou a melhor matéria da faculdade que você passou, né? Com toda certeza. Então, demorava um pouco, né? Porque você entra desconhecido e tal, aí os caras começam a ter aula e ali a rádio peão, como se dizia antigamente, vai falar, porra, o cara é engraçado e tal, e aí começam a vir alunos de outras classes, por curiosidade, ver como é que a aula era, e aí aumentava-se a sala, dali a pouco ia para um auditório e tal. Então, dentro da instituição, havia um reconhecimento, um aplauso, uma legitimidade, mas saiu porta fora da instituição, eu era completamente anônimo, desconhecido, e de certa maneira eu tinha o prestígio que um professor de uma instituição de ensino privada de comunicação tem como professor de ética e legislação de imprensa, ou seja, zero, abaixo de pinico. Né? Então, um pouco as coisas começaram desse jeito. Eu me lembro ainda muito da primeira aula na Casper, né? Eu tinha acabado de voltar da França. Você morou 4 anos na França, 4 anos na França, Eu tinha acabado de voltar e a energia nunca me faltou, né? E o meu pai, ele me deixou uma grande lição. Pode ser que dê errado, mas entre com tudo. Nunca entre mole, assim. Entre
assim, pode até quebrar no meio, mas não importa. Se entrar mole é pior. Blau. Entra ralado, entra, né? E aí, Blau. então, eu me lembro da primeira aula, eu entrei, sentei, uau, uau, uau. De Porrada. repente, 15 minutos, levantaram a mão. Professor, assim, a gente está aqui se entreolhando, a gente não tem certeza se o senhor entendeu aonde que o senhor está, né? Porque... Nunca vi um professor. não, assim, primeiro, não entendemos nada do que o senhor falou, e o senhor falou numa potência tal e num ritmo tal que, assim, o atropelamento já foi. Então, pelo menos desce do caminhão, né? E vê o que aconteceu. Porque, E explica né, para os alunos morrer, mas passar bem. Esse comentário era uma classe que tinha César Tralli, Mariana Godoy, tinha Caraca! Marcos Gutermann, que falou isso, que depois esteve no Estado de Minas muito tempo, foi editor-chefe do Estado de Minas e tal. Era uma classe. E, então, foi um tranco assim, né? Nossa! Então, professor, é assim, vamos pegar o que o senhor falou e destrincha, né? Eu me lembro da expressão que usaram, assim, mastiga, porque, né? Não. Aí, então, eu peguei desde a primeira frase, quase a primeira frase foi dita, até aqui, beleza, agora vamos para tal, e aí foi indo, e eu fui, aqueles 15 primeiros minutos viraram 2 horas, e isso foi fundamental para eu pegar o ritmo do jogo, entendeu? Mas quando eles falaram, levantaram a mão e perguntaram, você falou, o que vocês entenderam? Você deu essa reação ou não? Você sabia que foi muito rápido ou muito conhecimento para as crianças? Não é nem isso, quer dizer, há uma cadência à qual a classe está acostumada. Sei. Né? É o que é. Uhum. Não adianta você querer vir de uma hora para outra, né? Então, era preciso trabalhar o mesmo conteúdo, mas de maneira mais destrinchada, botar mais a bola exemplificada. No chão, né? Botar a bola no chão e distribuir. Né? Então, eu me lembro que essa talvez tenha sido a única vez que numa sala de aula eu tenha sido advertido por um aluno. Né? Pois foram 35 anos em seguida, né? E isso nunca mais voltou a acontecer. Mas é legal também, acho que da categoria dos alunos, porque não é todo aluno que fala isso. Normalmente fala, deixa o professor falar mesmo. Ali na Casper eu tinha alunos excelentes. Que legal. Alunos que depois se tornaram jornalistas de primeiro nível, né? Alunos maravilhosos. A Casper tinha muita tradição no jornalismo escrito, né? Então, dali saiu muita gente para a Folha, para o Estadão, para o Globo. E era um pessoal muito, muito, muito legal. E maduro. Exato. Sobretudo no curso noturno, era um pessoal maduro. Às vezes já estavam na redação. Trabalhando e tal. Então, eles entenderam que comigo poderia dar muito jogo, mas era só fazer um ajuste. Mas era um ajuste importante. Exato. E que bastou uma aula para que isso acontecesse e eu agradeço até hoje essa primeira classe por ter sido tão generosa comigo. Mas mais tudo isso também é a sua humildade de receber a informação e de conseguir contornar o rumo também, né? Porque você já estava professor formado, jornalista, direito, 4 anos na França. Aí você voltar e digerir isso também é muita humildade. Né? Não, sim, já era doutor. Eu tinha tudo para ter alguma empáfia, né? Sim. Mas, assim, vamos dizer, no meio de todos os meus vícios e problemas e fragilidades, essa questão da empáfia nunca se destacou. Eu sempre tive o pé no chão e acho que sempre me caracterizei por um pouco de humildade no trato em geral com as pessoas. Então, eu nunca tive problema numa sala de aula dizer, sabe o que é?
sobre isso, eu não tenho nada a dizer, porque eu não tenho a menor ideia do que estão pedindo. Não sei, né? Não sei. Então, se soubesse, falaria. Essa facilidade de assumir os limites da própria competência, às vezes até demais, até demais, mas é melhor assim? É melhor. Isso sempre caminhou comigo e eu fico muito tranquilo, porque ninguém poderá dizer que tenha sido enganado, iludido por uma manifestação arrogante que não correspondia a uma real competência. É um pouco o contrário, mas isso nunca aconteceu. E é muito legal, professor, porque eu já te conheci fora do holofote, das câmeras ligadas, e você é exatamente igual e realmente é muito humilde. E você lembra, do mesmo jeito que você lembra dessa primeira aula, do momento que você se tornou o Clóvis Barros da internet? Qual foi esse momento? Teve esse momento? Fala, puta, esse vídeo viralizou, ou você soube depois que já estava muito bombado? Bom, porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti, estava com um terno azul, gravatinha vermelha e regaçando. E falando numa energia e porrada na criançada. Eu falei, meu Deus, cara brabo. Então, acho que são 3 níveis aí. O primeiro nível é o nível estritamente universitário. Aí, num segundo nível, surgiu a Casa do Saber. A Casa do Saber foi muito importante para mim. Eu jamais teria conseguido o que eu consegui, não fosse o convite que me foi feito pelo Mário Vitor Santos, jornalista, meu chefe na Casper. Olha que doideira. Chefe do departamento de jornalismo. E por acaso, falando do acaso de novo... chegaram para ele e disseram, você não quer ser diretor executivo da Casa do Saber, organizar os cursos? O professor falou, quero. Então, arruma aí um professor para dar uma aula. Antes da Casa do Saber existir. Sim. Era um sarau na casa de um dos sócios, né? Aí ele pensou e ligou para mim. Não tínhamos muita intimidade. Eu estava em Peruíbe, numa daquelas minhas aventuras de professor, em outras palavras, numa casa alugada distante da praia, levava comida para a praia, tipo ovo cozido. Farofa, claro. E aí tocou o celular e lembra, a esposa... Tá tocando esse negócio aí, né? Podia desligar essa porcaria, nós estamos de férias e tal. Eu olhava aquilo, né? É melhor eu atender, né? Eu peguei, olha, aqui é o Mário Vitor. Eu falei, olha, cara, eu tô na praia, né? Não vem me comer o rabo, não vem? Me ouça, ele falou, me ouça. Os caras, um pessoal que está querendo montar uma coisa, papai, estão chamando as pessoas, e eu mesmo estou sendo testado na condição de diretor, e eu pensei, e eu queria que você fosse o professor dessa aula. Quando é? Hoje. Falei, não, tô de sunga comendo ovo, velho. De jeito nenhum. Ele pegou e falou, não, mas eles pagam um valor X pela aula. Eu falei, aonde é? Anota aí o endereço. Foi pra patroa anotar já o endereço. Aonde é? Peguei o Ford Ka, aquele primeiro Ford Ka. Sabe aquele? Besourinho. Entrei. Subiu a serra. Pedro Táxis e tal, subi a serra, cheguei, fui em casa, botei uma roupa decente, fui lá no lugar. Nem tirou a sunga. Pertíssimo daqui. Ali, beleza. E aí tava lá o pessoal, pessoas... Sabe como é o Brasil em termos de sociedade, né? Vai de A a Z, com uma tranquilidade. A gente tem pouca letra para tamanha diversidade, né? Eu me lembro que uma senhora, ela me perguntou se eu sabia qual era a temperatura em Aspen naquele dia. Mentira! Eu falei, em Aspen eu não sei, mas em Peruíbe estava quente pra caralho. Aí ele me falou que em tal hotel tinha um cardápio de travesseiros. Jesus amado! Nada do que era dito me era familiar. Porque é sarau puro. Sarau na sua mais pura essência. Olha, o professor então vai falar. Eu falei 1 hora, assim, não.
Aí eles foram jantar, eu agradeci até o jantar, veio o pagamento dentro de um envelope. Na hora? Na hora. Rapaz! E em pecúnia. Em pecúnia. Eu peguei, entrei no Ford Ka. Aí Peruíbe. Cheguei em Peruíbe, tirei o envelope e... Da cara, da patrão. Toma. Vlau. Isso. Peguei e falei, que tipo de travesseiro nós temos para dormir? Aí minha esposa falou, eu não sei que tipo é, mas só tem um, então você vai dormir na toalha. E assim começou, né? Assim começou, porque eu comecei a dar aula para pessoas que não eram da universidade. Sim. Aí surgiu o primeiro convite para a palestra, que foi feito pelo Fábio Barbosa, presidente. Até então não tinha palestra. Não tinha nenhuma palestra. Que doideira. Diferente do Tite, que não colocou um cara bom para bater, esse cara que chamou aí acertou, né? Meteu logo o craque para meter logo o gol. Eu não sei se a comparação é possível, mas o certo é que eu fui no Banco Real, o antigo Banco Real, etc, tal, ali na Paulista, vou dar uma palestra, e ele virou para mim e disse, eu quero que você trate o seguinte tema, a vida que vale a pena ser vivida, que acabou virando um clássico mesmo. Eu escrevi um livro com esse título, papai, até hoje é o tema que me é mais pedido. Né? Inclusive, acho que teve um momento agora muito bom, assim como meu amigo Igor Guimarães, da comédia, os Reels, TikTok da vida, impulsionar, ajudaram muito a reviver muita coisa, né, professor? Tem muito texto motivacional seu, que eles tiraram da internet lá atrás, muita gente fazendo remix, é surreal. Justamente. Tem muito, sabia não? Não sabia não. Mas tem muito, professor, muito. Depois te mostro. Depois você me mostra. Muito. Bom, o certo é que ficou essa segunda fase, Casa do Saber e palestras. Até que um dia o Jô Soares me convidou para dar uma entrevista. E essa entrevista realmente ela foi um divisor de águas em termos de presença na internet. Né? Catapultou muito, né, professor? Eu contei uma história de um seminário na escola, foi uma entrevista com 2 blocos, foi uma entrevista muito grande, eu ocupei 2 dos 3 blocos do programa, foi uma entrevista muito... Eu estava num dia favorável. Tem tudo isso também, né? Botei ali toda a energia do mundo, né? E ele me olhava com aquele óculos assim, olhava para mim, né? Da onde surgiu esse extraterrestre e tal. Ele não conseguia fazer pergunta nenhuma. E eu tenho a impressão que esse foi o grande divisor de águas que me posicionou através da internet num cenário completamente distante já da universidade, né? Mas um cenário auspicioso de convites, porque aí retroalimenta, né? Retroalimenta. E aí foi mais ou menos ainda surfando essa onda startada pelo Jô Soares, que eu ainda me encontro até hoje, eu penso assim. E você acha que não foi as palestras, foi mais a entrevista do Jô. Inclusive, você prova que a vida é alto e baixo, tá vendo? Tava lá no Jô Soares, agora tá aqui no Faria Leite Show. Vai, né, professor? Vai no indo embaixo, né? Olha, primeiro, quando eu fui ao Jô e me posicionei na internet, no mundo do RH, no mundo dos contratantes de palestra, eu já era razoavelmente conhecido e o número de palestras não mudou muito. Antes e depois da entrevista. O número de palestras não mudou, não foi isso que mudou. O que mudou é o reconhecimento na rua, é o reconhecimento das pessoas de um modo geral. Mas do mundo profissional, a mudança não foi muito significativa, não. Que doideira. Porque parece que catapulta muito quando você vai num programa tão relevante como era do Jô na época, né? Então, mas muda, o programa confirmou, digamos assim, uma presença que já era a minha, junto com o Cortella, o Karnal, etc. Já era a nossa presença dentro de um certo mercado de palestras no seu segmento filosófico, digamos assim. Quer dizer, a gente tem o mercado de palestras, você tem o segmento esportivo, com o Oscar, o Bernardinho, o Muricy Ramalho, etc. Você tem o segmento mídia, que são ou jornalistas televisivos, ou atores, etc. E você tem o segmento, digamos,
mais pobre, que é o segmento universitário, né? E do segmento universitário, graças a meus colegas, sobretudo, a filosofia ocupou quase que todos os espaços, né? Todos os espaços. Então, foi uma onda. Foi uma onda muito boa. Muito não, boa. Mas digo mais, senhor, não teve uma segunda onda. Não. Parece que não veio mais ninguém tão bom quanto vocês, que a ponto de sobressair ou de falar assim, não, esse aqui é o novo Clóvis de Barros, esse aqui é o novo Pondé, esse é o novo Karnal. Não teve essa onda, né? Teve uma desestimulação no meio do caminho ou será que não surgiu o menino no meio da... Não sei se eu consigo te responder. Eu penso que, falando dos meus colegas, porque eu tenho imensa admiração, e muito mais do que no meu caso, há no caso deles uma combinação que não é muito comum, que é uma combinação de uma competência, digamos assim, reflexiva, Sim. indiscutível, e, de outro lado, uma competência comunicativa, né? Espetacular. Muito. Esses caras dão nó em pingo d'água. Esses caras são demolidores. Um cara como o Cortella, assim, ele é de outro planeta, cara. Porque não importa o assunto, ele começa e dá a impressão, ele dá uma resposta como se ele tivesse preparado 3 dias para dar aquela resposta. É de outro planeta. O Karnal não perde frase. Não erra. Não erra. Não tem gaguejar com eles. E tem muita piada do Karnal. O Karnal é muito bom, assim como você. Mas a deles, as do Karnal são de bom gosto, né? Eu sou super apelativo, né? Que jeito, professor? Alguém dirá mais popular, mas o Karnal não. O Karnal trabalha num nível de ironia que, se você não tiver muito sintonizado, isso você faz sentido. Vacila na faz piada. Faz sentido. No meu caso, não. Primeiro caralho, o cara já entendeu. Já entrou e já trouxe a coisa pro boteco. Mas é engraçado que cada um tem a sua característica e como conseguiu, de fato, popularizar esse movimento filosófico na parte do empreendedorismo, motivacional, e conseguiu fazer esse mix muito louco que, obviamente, fez com que vocês se destacassem tanto, como eu falei. Talvez não tenha ninguém dessa nova geração, não sei se há uma nova geração, que de fato também não sei, que sejam comparáveis a vocês. É surreal essa distância. Porque uma outra coisa que eu acho muito bonita é que há entre nós um misto de respeito e admiração recíproca que é surpreendente. Porque poderia não ser assim. Invejinha, né? Coisa, e uma cutucada ali, uma ali. Não, eu não tenho o que dizer deles. Né? Eu não tenho o que dizer deles. Primeiro, porque sempre foram muito generosos comigo. E segundo, porque são espetaculares. São espetaculares. Eu tenho que me sentir honrado de estar no grupo e de ser contemporâneo e de ser conterrâneo, no sentido de pertencer à mesma sociedade, né? E é um privilégio imenso. Eu costumo dizer, essas pessoas, Cortella, Karnal, Pondé, eu incluiria a Monja, por quem eu tenho imensa admiração também, essas pessoas tinham que ser homenageadas em vida. Exato. Depois que morrerem, vai vir um vereador oportunista para a praça, a avenida, Beco do Karnal, né? O Beco do Karnal não é um bom nome, né? Não é um bom. Eu achei excelente, né? Mas assim, aí é tarde. Essas pessoas são um patrimônio da nossa sociedade. Sim. São poderosíssimas. São de uma generosidade imensa, estão aí estendendo a mão durante a pandemia, na internet. Porrada, lenha, live. Né, rapaz, 8 às 10, às 12, eu acompanhava, incrível o trabalho. Então, puxa vida, não há reconhecimento à altura, na minha opinião. Que demais, professor. Surreal ouvir isso de você. Mas vamos passar da parte agora, falar um pouquinho de din-din. Como hoje você, apesar de uma pessoa física, também incorpora a pessoa jurídica, porque a sua empresa é você, né? Quais são hoje as fontes de ganho do Clóvis de Barros? É sua palestra? São os podcasts? Curso? MBA? Da aula? Eu sei que você não dá aula mais presencialmente, né? Mas digitalmente, sim.
Como hoje, professor? Lá atrás Bom, você ganhava como professor e palestras. Isso. Então, o que aconteceu? Eu abri o Espaço Ética, que é a minha empresa, junto com a minha esposa da época, que é a mesma de Peruíbe, que é mãe da minha filha Natália, e que é minha sócia até hoje. Que legal. Né? A mãe é sócia, então nós abrimos o Espaço Ética fundamentalmente para dar nota para a Casa do Saber. Perfeito. Né? Que exigia nota, então foi para isso. Aí, a primeira palestra foi lá no Banco Real, pomposamente, preenchemos a nota e a empresa ela foi perdendo o estatuto de simples aos poucos. Graças a Deus, que ruim também, né? Que ruim, que bom. Pois é, os tributos foram subindo e agora, fundamentalmente, dentre todas as atividades, eu acabei até esse momento publicando 36 livros, né? Muitos cursos, nós temos 3 programas regulares, o Inédita Pamonha, o hashtag Partiu Pensar e o Lendo com o Clóvis. Nós temos apoios, patrocínio, etc., que nos permite executar o trabalho, mas que não se traduz em ganho para nós significativo, de tal maneira que, desde o começo até hoje, o Espaço Ética, do ponto de vista econômico, subsiste das palestras mesmo, que são indiscutivelmente um produto, né, um serviço e um produto de altíssimo valor e que, portanto, são o ponto definitivo. O Espaço Ética tem 8 funcionários hoje, eles se mantiveram durante a pandemia, etc. Nada disso poderia ter sido realizado não fossem as palestras, né? E eu diria, não fosse o valor das palestras, que em grande medida ele se fundamenta, se justifica pela excelência dos meus concorrentes e dos meus amigos concorrentes. Né? O ecossistema se alimenta. Claro. Quer dizer, eu me atrevo a cobrar porque estou autorizado por aqueles que desempenham um trabalho semelhante ao meu, e graças a isso eu me sinto mesmo pegando um jacaré na praia, sabe? Se eles estão dizendo que vale isso, eu vou fingir que acredito e mergulho junto, né? E aí, até hoje, no final das contas, é isso. Eu insisto com você que eu lamento que o apoio aos trabalhos como o Inédita Pamonha, que é um podcast semanal de filosofia que caminha para o seu 100º, 50º episódio, com um conteúdo já gigantesco, né, de reflexões. 150 e poucas aulas do professor? Como também o Partiu Pensar, que é mais didático, mais sistemático, mais voltado mesmo aos professores pegarem o aluno pela mão para aprender a pensar, etc., e o próprio Lendo com o Clóvis, eu lamento, não é, que muitas pessoas do mundo do capital que poderiam nos ajudar a fazer coisas cada vez melhores e mais, porque ainda vamos combinar, muito artesanal, muito improvisado, muito pobre de recursos, né? Muita gente poderia tornar isso alguma coisa tão impactante, tão bonita, como é, por exemplo, esse estúdio que nós estamos aqui. Meu coração! Ai, meu Deus, tá vendo? Olha, tem até luz aqui, meu Deus. Estamos aqui, então, isso. Faria Lima, quando eu me lembro que eu gravo o podcast com o celular no peito e o travesseiro aqui acompanhando o jogo, né? Só a imagem, o que no meu caso é muito triste, porque eu não enxergo a bola na televisão, né? Então é só aquele verde ali, correndo. Eu vejo para cá o movimento, eu ponho aqui, está no ar o Inédita Pamonha, hoje é quinta-feira, e você sabia que Aristóteles
Aristóteles, 350 a.C. Olha o que o cara me escreveu. Presta atenção. Comenta lá com o teu professor. Presta atenção. E eu ali, na cama, domingo à noite e tal. Então, eu penso que se o mundo do capital, ele olhasse com carinho para essa possibilidade, não se trata de generosidade ou voluntariado. É uma questão de você fazer um investimento para conseguir aquilo que depois o próprio mundo capital chama de pensar fora da caixa, né? Sim. Então, professor, é preciso conseguir que eles pensem fora da caixa. Pois é, meu amigo, mas isso não é assim. Mágica. Condão, e aí tá todo mundo lá de fora da caixa olhando. Não. Pensar fora da caixa é ter uma competência para olhar um certo pensamento de fora. É preciso ter aquele pensamento que é a caixa e um outro de contraste. É preciso ter pelo menos 2, se não 3, 4, 5 paradigmas diferentes, críticos daquele pensamento do interior da caixa. Isso leva tempo, isso dá trabalho. Ninguém pensa fora da caixa porque um palestrante veio e gritou: pensa fora da caixa, senão você tá fudido. Mas aí vem a digestão. Não é possível. Vem a digestão. Primeiro é a porrada, como eu aprendi muito com você, inclusive Murilo Gun, que eu sempre cito aqui. Talvez seja uma nova geração diferente um pouco da pegada de vocês, que ele fala exatamente isso. A criança nasce fora da caixa, depois é obrigada, a sociedade impõe que ela entre dentro da caixa, não pode isso, não pode aquilo, o menino não pode isso. Aí a pessoa entra dentro da caixa e depois paga para sair fora da caixa, porque é exigido pelo mercado. Claro. Então, ele fala assim, por que não fazer ele tem um curso chamado Criando Crianças Criativas. Falando exatamente isso, que ele é um curso para os pais tentarem não deixar a criança entrar dentro da caixa. Mas isso é maravilhoso. Isso tá aí uma outra... Que é um negócio que você podia usar muito bem. Fabulosa. Mas eu acho que eu vou conseguir te ajudar muito nesse projeto. Fabulosa. Que a gente está com os tacaracatiga aqui, com um negócio bom, para poder deixar o povo fora da caixa, porque para a gente do mercado financeiro é muito bom. Eu cada vez mais, né, me preocupado com esse povo do ensino médio. Por quê? Porque foram 35 anos na universidade e o cara já chega e eu sinto que ele precisaria ter sido abordado pouco antes. Pouco antes, sabe? Então, eu escrevi agora meu último livro, Epaminondas, o Gato Explicador. É o meu gato, ele se chama Epaminondas. Ele é um gato como qualquer gato, ele é gato, ele, portanto, vive vida de gato. As 7 vidas de gato. Gatos não são como nós. O gato, ele é escravo da sua gatitude. Explique. É só ver o gato. O gato vive de acordo com a sua condição de gato. Né? Gato mia, sim. Gato dorme, gato desdenha o dono. Basicamente, são as coisas que ele faz. Agora, enquanto que nós, humanos, não somos só a nossa natureza. A gente transcende, a gente extrapola, a gente não é instintivo. Não é assim, um estímulo, uma resposta. Sim. A gente tem milhões de respostas possíveis para um estímulo. Daí a nossa autonomia, a nossa soberania, a nossa liberdade, nossa capacidade de escolher caminhos, de definir soluções, sim. Até de inovar. Né? Sim. Então, veja bem, eu, a partir do gato, construí um jeito de pegar o jovem e dialogar com ele, botá-lo para dialogar com o gato. Né? O gato tira sarro do humano, porque o humano é angustiado, e é angustiado porque é livre, e se vangloria de ser livre e angustiado. É verdade. O gato, né? É verdade. Enquanto que o gato, como sabe que não é livre, ele olha, ele dorme, está absolutamente feliz na sua gatitude. Não tem. Então, esse tipo de iniciativa, né? É muito inovadora. Não tem livro de filosofia isso é muito inovador. No nosso mercado. Claro que em outros países, aqui e acolá, há muito, mas no nosso mercado, que tenta seduzir o jovem para a reflexão filosófica, para a reflexão crítica,
por N caminhos que eu Sim. tento implementar, né, nessa minha vida de explicador. E eu penso que esse gato poderia ser um podcast, né? Porque a cada dia o gato poderia fazer uma reflexão a partir de um olhar exterior, um olhar crítico, um olhar Perfeito. subversivo de um tema de atualidade, Sarcástico. de um tema de, né? Então seria o EPAcast, né? O Já tem até nome. né? O EPAcast, Sim. eu já imaginei, isso Dá muito... pra botar umas orelhinhas no professor. Ou trazer... bigodinho. Não, o próprio gato, ele... Julga- o gato falando, professor? Claro, o gato fala por meu intermédio, né? Perfeito, claro. perfeito. E aí, Bota o gato do lado e aí você vai traduzindo. lógico. Lógico. E o gato é um caminho, né? Para que nós possamos Para a gestão seja mais fácil. reverter um cenário que é um cenário que não nos é favorável. Não, né? Zero. É zero, mas sabe o que eu acho também, professor? Você falou que está preocupado com o pessoal do ensino médio. Muito se diz também, assim como a filosofia, da parte de educação financeira nas escolas que no Brasil ainda existe. Não tem. Fala, tem? Não tem. Às vezes é porque o pessoal não tem dinheiro mesmo e aí não é estimulado a fazer isso aí. Lá fora, obviamente, isso é muito mais trabalhado ou traduzido. Não sei qual o efeito de fato, assim como o inglês, que às vezes eu sempre chego nessas reflexões também, com a cabeça grande, então às vezes eu penso muito. Porque o inglês, o pessoal fala, não tem inglês na escola. Então vamos colocar inglês na escola, daqui uns 10, 20 anos todo mundo fala inglês. E hoje, sei lá, quantos por cento fala inglês? 5% da população brasileira fala inglês. E às vezes eu temo também que a educação financeira cause o mesmo efeito que o inglês. E das pessoas aprenderem na escola e de repente não utilizarem. A filosofia e educação financeira, traduzindo tudo isso que eu coloquei atrás, você acha que são muito parecidas, são menosprezadas nas escolas e que têm um papel fundamental para uma evolução da sociedade? Porque não tem, né, professor? E aí, já aproveitando também, que eu sei que você já vai emendar uma rajada aqui, vai me dar uns tapas na cara sem dar, como é o Cláudio Barros com a educação financeira? Você cuida do seu dinheiro? Como foi a sua relação lá atrás? Você aprendeu desde pequenininha a cuidar do dinheiro com seus pais? Me conta um pouquinho dessa parte, professor. Tentando juntar os dois mundos, né? Bom, eu penso que a formação filosófica e a formação financeira são, obviamente, coisas muito distintas, né? E que têm objetivos também muito diferentes, e ambas de importância indiscutível. Você levantou um ponto que é o ponto que qualquer pessoa lúcida levantaria. A educação financeira, ela tem alguns pré-requisitos, né? Porque você aprender a lidar com dinheiro né? É mais ou menos como precisar de uma sunga para entrar na aula de natação, né? É preciso ter algum dinheiro para que o curso tenha graça. Né? Sim, perfeito. Mas se você está na miséria, na indigência, etc., aí você talvez me diga, mas este miserável, ele nem na escola está. Pois é, mas então o problema ainda é mais grave, etc. Então, é claro que a educação financeira, numa sociedade injusta e cruel como é a nossa, é o tipo de preocupação apetecível aos espíritos mais abastados materialmente. A filosofia, ela nos ajudaria em muitos quesitos, seja na reflexão sobre o que significa estudar, o que significa aprender, porque a gente estuda e aprende sem refletir sobre o que significa isso. Perfeito. Os limites da razão, os limites do conhecimento. Né? Por que é possível conhecer? O que é a verdade? Né? Quais são as garantias que nós temos sobre a verdade do nosso pensamento sobre o mundo? Em segundo lugar, a filosofia nos ajudaria a pensar como devemos agir, como devemos interagir, como devemos conviver, o que é uma convivência justa, o que é uma convivência harmônica. Né? Mas você acha que não é um problema, não é um problema, né? Mas não é talvez a atividade fim da educação, que é de fato
hoje, na minha época, foi passar no vestibular. Então todo mundo estuda até aquele ponto para tirar um 7, para tirar um 8 e vai bem no vestibular. É muito disso também que vem esse problema o abismo que há entre a filosofia, o jeito de pensar, o que o governo quer que as crianças pensem. Não, mas nenhum problema no vestibular, nenhum problema no Enem, nenhum problema em grandes exames que eu vejo com bons olhos que as pessoas tenham ritos de passagem em momentos importantes nas suas vidas. Mas qualquer um haverá de concordar comigo que você não vai ficar 13 anos na escola esperando por uma prova. Né? Que esses 13 anos têm que ter algum valor por eles mesmos. E você não vai ler Machado de Assis por causa do Enem. Você vai ler Machado de Assis por causa do Machado de Assis. Porque o Machado de Assis é um gênio. Sim. Né? Mas percebe depois de velho só, não é, professor? Ou não? Não, mas cara, e o professor é o quê? Se o aluno não tem condição de discernir, o professor deveria ter, até porque é o peixe dele. Né? Olha, você vai ler Machado de Assis porque é encantador, é maravilhoso, é prazeroso, é lindo, etc. E depois, lá você faz a prova e tira de letra. Exato. Agora, você colocar 13 anos de joelhos, tendo como único fundamento de valor passar numa porra de um negócio, para depois entrar na faculdade, para passar no exame da ordem, entrar no mercado, ou não sei, para depois entrar num plano de carreira, é chegar nos 80 anos sem nunca ter gozado. É isso. Né? Porque o gozo, ele é... a masturbação infinita. Ele é o grande apogeu da imediatidade, da vida onde nós estamos. Se você faz o primário pelo ginásio, o ginásio pelo colégio, o colégio pela faculdade, o estágio pela carteira de trabalho, o diploma, e vai indo. Depois disso. CFO, Aikiko, Fifiou, Popopô, e o caralho. Aí depois te mandam embora e você vai morrer em São Roque, às beiras do lago. Porra, faltou gozo na vida. Faltou encontrar a vida. Porque é sempre quando você tiver... Quando você for CFO... Depois terminar a faculdade... Quando você for CFO... Quando você for CFO, você já vai estar precisando de remédio para as coisas. Não, é preciso... A felicidade tem que estar onde estamos. A felicidade tem que estar onde a vida está. E trazer o valor da vida para a sua imediatidade implica treinamento. Por quê? Porque toda a sociedade trabalha no sentido contrário, no sentido do propósito, no sentido da meta, no sentido do resultado, no sentido da consequência, desvalorizando o instante presente em proveito de alguma porra que você não tem a menor ideia de onde... Né? Eu ocupo hoje uma posição como professor que eu nunca sonhei ocupar lá atrás. Que não tinha referência nenhuma. Nenhuma. Nunca sonhei. Não havia ninguém lá atrás que tivesse no meu lugar. Você foi o cara que carpiu todo o mato dos professores. Então, ora, qual é a graça da história? Que se eu tivesse tido um pouco mais de sabedoria... eu talvez não tivesse sido tão corroído pela incerteza em relação ao momento presente. Entendi. E eu tivesse regozijado mais da vida, aonde a vida estava. Porque eu passei 4 anos na França atormentado com a possibilidade de voltar diplomado e não encontrar emprego. Você passou os 4 anos só que, ó... Nossa! Porque, né? Eu não sou de família rica, não sou, né? Então, meus pais aqui, porra, assim, quanto tempo falta, né? Porque já 5 anos de faculdade, já foi, agora mais 4 anos na França. Na França, Na hora que eu pisei em Cumbica, o cara falou, olha, amanhã você me arruma um emprego. Acabou, né? E olha que eu fiz tudo com bolsa, não é que... Seus pais tiraram. Não, mas acabou. Você agora arruma um emprego. Então, saí para a briga imediatamente. Mas havia uma angústia muito grande, né? Então, a gente poderia, digamos, receber uma educação de valorização do instante. Sim.
né? Total, Que porque é, a gente... é o único lugar onde a vida está. E pouparia, inclusive, de toda essa masturbação mental e de coração. Você quer ver? Alguém... eu tô indo lá no Faria Lima Late Show, né? E aí alguém de entendimento míope e olhar estrábico me pergunta, e isso vai te levar a quê? Eu falei, ao Faria Lima Late Show. E depois eu não sei. O que eu sei é que eu estarei no Faria Lima Late Show, né? E o que tem esse Faria Lima Late Show? Tem um japonês grande que me convidou. E eu acho que um bate-papo com ele vai ser prazeroso. Meu coração. Se acabar o mundo... Não, já tô feliz. Acabar o mundo, já tô feliz com essa fala sua aqui. Né? Já tá... A coisa foi concluída em grande êxito. Por quê? Porque a vida valeu aonde ela estava. E terminando, eu preciso falar do dinheiro. Não. Do dinheiro é muito simples. Até o momento que eu era só professor universitário, eu fiquei no vermelho ininterruptamente. No vermelho. Vermelho. Eu gastava mais do que coisa. Portanto, nunca tive educação financeira nenhuma. A única coisa é que, como não sou louco, era um vermelho corrigível, consertável, de tirar daqui, botar ali, de coisar ali, sabe? Eu estava sempre 15 dias na frente só, né? 15 dias na frente, né? Agora... Tava só com o nariz de fora sempre. Quando abrimos o Espaço Ética, então toda a parte de dinheiro é organizada e administrada pela minha sócia, e como ela é extremamente competente em gestão, por mais que eu tenha alucinado, ela nunca deixou a peteca cair, mesmo nos tempos de pandemia, quando nós tivemos o cancelamento de todas, para você ter uma ideia, em fevereiro de 2020, eu tinha uma palestra por dia até junho, uma por dia, no mínimo. Com tudo, contrato fechado, passagem comprada, tudo. Então foi câncer que nem dominó, assim. Nossa Senhora. Né? Então, quer dizer, não entra mais nem um centavo, né? E, naturalmente, graças à gestora do escritório, todo mundo foi pago normalmente. Manteve as 8 pessoas. Pago. Então, quer dizer, eu pessoalmente não, mas eu trouxe... Eu nem vou insistir nessa fala, porque ela é muito parecida com a fala de um governante muito conhecido. Mas como eu não entendo nada de economia, eu deixei nas mãos de quem entende, de quem faz a gestão e o fez com muita competência, seriedade. Até hoje, a confiança é absoluta, né? E isso é imprescindível para uma parceria, para uma sociedade. A confiança é absoluta. Você, né? Não é que você não questiona como manifestação, você não questiona nem como cogitação no seu espírito. Não pensa, né? Nem pensa, né? É o que temos, é o que tem que ser, e assim vai, e assim sempre será. Que porrada, né? Então, sua relação com o dinheiro é falar, ex-amor, toma aqui, me paga aqui um tragatica, me empresta. Minha relação com o dinheiro é isso, ela é mediada. Pela senhora Karina, que diz o quanto eu tenho direito de gastar dia a dia. Todo dia? Dia a dia. Dá um banho de ar, tem R$10 aqui para você ir pra lá e pra cá. É uma diariada, né? Você tem dinheiro para paçoca, tem o dinheiro... Tudo bonitinho. O café, o ônibus. O coisa, olha, misto quente no aeroporto. Cortado, que é caro. Assim, e aí é desse jeito. Legal. Veja bem, você que está nos ouvindo, é claro que eu não vou dizer nada que você já não saiba. Esse negócio de dinheiro, mesmo para os que têm, que não é o meu caso, eu sou um explorador do meu próprio trabalho. Né? Eu sou até um caso interessantíssimo. Eu sou dono do escritório, mas, digamos, quem explora o meu trabalho são os que trabalham para mim. É uma coisa muito Isso é verdade. Confusa. É o tal escravo do próprio trabalho. Eu também caí nessa também. Então, eu estou na mesma categoria, motorista de táxi,
garotas de programas, palestrantes. Somos exploradores do próprio trabalho. Mas mesmo quem explora o trabalho dos outros, assim, 100, 150, 200, 500, né? Mesmo essas pessoas podem entrar em bancarrota se não estiverem permanentemente atentas. É isso aí. Permanentemente atentas. Por quê? Porque as atrações, as seduções, a capacidade que o mundo do capital tem de criar coisas novas, de convencer que aquilo é muito importante. Né? Você tem um smartphone com uma câmera atrás e uma na frente, você tem com 2 câmeras atrás, você tem com 3 câmeras atrás, com 4 câmeras atrás, você tem um estúdio atrás do marketing. E se não tiver o último, você está excluído, você não tem o grito da tecnologia. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado, porque para dar ruim é meia hora de descuido, a coisa degringola com gosto. Não, mas digo mais, até nessa situação que você contou aí da pandemia, foi 2 anos atrás. Muita gente foi à bancarrota porque não se preparou, ou pegou pelo menos uma entre-safra ali, o cara está começando a desenvolver e quebrou. Nossa. Mas por isso que é muito importante essa parte de educação financeira, né, professor? Porque, de fato, as pessoas terem consciência que qualquer tropeço, como você falou, do dia para a noite, vlau. E se não tiver a maçãzinha atrás do telefone, então, para ele comprar um outro, já era. Se o cara não tiver reserva de acabou o dinheiro todo, porque é muito caro o iPhone. Mas, professor, educação financeira pressupõe um tiquinho de maturidade. Muito. De conseguir abrir mão de um prazer, de um gozo, de um resultado em nome de outra coisa. Né? Curto prazo pelo longo prazo, né, professor? Isso no caso mais egoísta, que é você deixa de desfrutar agora para você mesmo desfrutar mais tarde. Mas existe a possibilidade, você que é gestor familiar, por exemplo, de você abrir mão de um gozo seu em nome de uma escola melhor para seus filhos, em nome de um regozijo para o marido ou para a esposa, etc. Então, existe de qualquer maneira, você abre mão de um prazer que poderia ter nesse momento. E isto é um controle sobre si que é garantidor da nossa liberdade. A liberdade pressupõe... Né? Quando é que nós somos livres? Quando não fazemos necessariamente o que desejamos ou o que queremos. Que loucura, né? Exatamente o contrário. Exato. Porque se você faz sempre o que deseja, é escravo do desejo. Portanto, a liberdade pressupõe, diante do desejo, ponderar e olhar e falar, não, eu até gostaria, eu teria imenso prazer, mas eu, graças à minha lucidez, à minha inteligência, eu puxo o freio de mão aqui, ou para fazer mais tarde, ou para proporcionar alguma coisa para alguém, ou para qualquer outro valor que supera esse prazer que eu teria nesse momento. Mas foi a melhor explicação do curto prazo versus longo prazo que eu já ouvi na vida, professor. Os gregos, eles têm uma expressão chamada acrasia. Crasia, como cracia, como aristocracia, democracia, é poder. E o quer dizer não. Então, não poder. Não é político, não é anarquia. É de alma. Quer dizer, você perdeu o poder sobre si mesmo. Você se descontrolou. Você perdeu o controle sobre os próprios apetites. Isto é acrasia. Então, o contrário da acrasia é essa soberania existencial que você, eu desejo, eu vou me proporcionar se eu me autorizar, mas eu posso não me autorizar. Né? Posso não me autorizar. Isso que é o autocontrole. Alguém me convidou, professor, vamos ver a Copa lá no Catar, etc. Eu gosto de conhecer lugares para onde eu nunca fui, mas um minutinho, tem palestras para dar. Esse aqui é o filé mignon do ano para um palestrante, não sei o quê. Adoro futebol, adoro, enfim, torcer pelo Brasil, etc. Mas não é o momento, não é o caso, então vamos abrir mão. Isso é um controle sobre si. Um controle sobre si. E esse controle sobre si, ele também é esculpido na educação, sabe? Educar a pessoa
para ter esse controle sobre si. Porque quem não tem controle sobre si não pode entrar num cassino, não pode entrar num bar, não pode entrar em lugar nenhum onde a sua compulsão massacra e afoga. E é quase a vida, né, essa aí. Não, porque a vida é isso aí, né? Nossa, sempre dizer não. Nossa. Mas, professor, tem um negócio que a gente falar aqui também que é a dor de corno do mercado. Você já ouviu falar disso aí já? Não conheço. É quando o cara, às vezes, compra uma ação, aí comprou a ação, hoje, do topo, aí a ação cai. O cara fala, puta, devia ter esperado amanhã para comprar. E aí, quando vende hoje, amanhã a ação sobe mais. Então, é um pouco dessa mistura que você falou de ver o presente ou não. E eu queria ouvir de você, já que você não sabia dessa coisa. Você entendeu o que é dor de corno? Entendi. Dor de corno do mercado, que chama isso. Aí que sempre vai ter essa relação, devia ter vendido mais caro, ou poderia ter comprado mais barato. Como a gente consegue nos proteger de ter essa dor de corno, ou essa dor de corno sempre vai existir e você tem que aprender a conviver com essa dor de corno? Ficou confusa a pergunta? Não ficou confusa. É preciso entender que as ações no mercado são muitas possíveis, o seu dinheiro é limitado, seja você quem for. Seja você quem for. Eu sei que você se sentiu ofendido, mas seja você quem for, tem um limite. Pode ser um limite grande, mas trilhão, tem um limite, tá certo? Nosso. Olha, se o dinheiro é limitado e tem muitas possibilidades do que fazer com ele, naturalmente você tem inteligência para vislumbrar os melhores caminhos, os caminhos mais rentáveis. Acontece que a rentabilidade desses caminhos não depende só de variáveis cujo conhecimento você tem. Depende de coisas que você não pode conhecer ainda. Perfeito. Então, há uma dimensão de imprevisibilidade, de incerteza, que é inerente. Senão ninguém perderia. Para pensar. Se tudo fosse absolutamente conhecível, né, ninguém nunca perderia. E como não é o caso, então é sinal que é preciso, em grande medida, apostar no escuro. Você um pouco joga a luz, até onde consegue jogar a luz, mas existe um pedaço do caminho que está sempre no escuro. Ora, você tem que entender que tem que estar previsto na tua existência caminhos mais tortuosos e caminhos mais retilíneos. Você tem que entender que se você tivesse escolhido outro caminho, de fato, essa tristeza você não teria passado, mas teria passado outra tristeza, né? Quer dizer, de fato, como você escolhe um caminho e joga no lixo todos os outros, como você não vive as tristezas dos caminhos não escolhidos, você tem a impressão que os caminhos não escolhidos são caminhos de luz. Erro seu, erro seu. Esse caminho é tortuoso, os outros também o são, cada um do seu jeito. E, portanto, é preciso saber que a vida cobra um passo adiante, não tem como ficar parado, a vida cobra um passo adiante, mas a direção desse passo adiante se dará, em parte, por variáveis que conhecemos e controlamos, e em parte por variáveis que não podemos controlar. Vale para o investimento financeiro e vale para qualquer outra deliberação existencial. Que tem a variável incluída, né? Que a vida é assim, os valores é assim mas também. É sempre assim. Eu insisto, se dominássemos tudo, não erraríamos nunca. Talvez nem morríssemos, se fosse o caso. Né? Nem morríssemos. Mas como é óbvio que a nossa capacidade de conhecer o mundo ela é extremamente limitada, o que acontece? Acontece que a gente tem que caminhar muito, muito do caminho no escuro. E no escuro pode acontecer de tudo. Caraca, você é impressionado com a sua capacidade de terminar raciocínios muito bem. Porque você faz... Muito obrigado. Depois você termina e faz engulo seco, porque eu tomei alta porrada. E tem uma coisa que acontece, professor, tem um cara chamado Peter Lynch, que ele fez um estudo, ele era o gestor do Magellan. Foi um fundo que entregou, ao longo do tempo que ele estava como gestor, 29%. Só por ano, durante décadas. Só que ele constatou, durante todo o período que ele estava como gestor, que a maioria dos investidores perderam dinheiro ao longo do tempo ao invés de ganhar junto com ele. Porque justamente vendem quando deu uma crise e às vezes, de repente, entram quando está lá em cima do fundo, como sempre. E uma coisa tão simples como comprar na baixa e vender na alta, como todo mundo fala, assim como emagrecer, ninguém consegue. Ou a maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro ao longo da vida com bolsa de valores, por exemplo. A gente tem uma explicação para esse fenômeno.
Ou é muito parecida com essa resposta que me deu anteriormente? Eu acho que, como me parece óbvio, como nós estamos num jogo onde há poucas certezas, os dados da realidade são poucos, né? E são provisórios, nós temos muito pouca alegria e tristeza, porque alegria e tristeza são afetos determinados pelo mundo conhecido, tipo gol da Croácia, né? Pô, tristeza, é gol da Croácia, não tem conversa. Aí vai ter batida de pênalti, aí temos esperança e medo, porque são os afetos que nos corroem ante a incerteza do mundo. Esperança e medo. Aí vai lá o rapaz nosso e erra, né? A monja entra em desespero na internet, né? Rapaz, entra e erra. Aí vai lá o croata e bum! Acerta. Aí vamos pro segundo. Goleiro da Croácia, 4x4. Aí você 8 olha... mãos. O medo supera a esperança e muito. Vamos ficar por aqui. O jogador vai bater o pênalti com uma cara de medo enorme, enquanto os croatas, para o nosso olhar, parecem impassíveis, né? Então, o que acontece quando é jogo? A flutuação da alma é entre o medo e a esperança. Ora, o bom investidor, ele tem que gerir o medo com sabedoria. E a gestão do medo se chama coragem. A gestão do medo é tudo aquilo que nós disponibilizamos e mobilizamos de inteligência para não nos deixar corroer, né? Por esse sentimento que é paralisante, que é o sentimento que tem como causa o mundo imaginado. Entende a diferença do medo para a tristeza? A tristeza é assim, gol da Croácia. O medo é assim, a Croácia vai fazer gol. Eles vão marcar, mas ainda não marcou. Ainda não marcou. Agora, o afeto da tristeza é um. O afeto do medo é outro. O medo não é causado pela realidade. O medo é causado pela tua suposição a respeito da realidade. É um conteúdo de consciência que te paralisa. Então, o jogador bom é o jogador surpreendido pela realidade, mas não pela sua imaginação. Ele tem condição de controlar a sua imaginação no sentido de não se deixar imobilizar por realidades que ainda não se manifestaram reais, né? Vixe, Maria. Outra porrada, hein, professor? Mas Deus o livre, vou sair daqui humilhado, exaltado. E exaltando você também, professor, porque eu acho que um cara que saiu do nada e conseguiu construir tudo que você construiu e ajudar muita gente, eu acho fato é tirar o chapéu. E eu queria que você contasse, para a gente encerrar aqui o papo todo, que você precisa ir embora, e tá uma chuva doidona lá fora, para 2023, como você acha que o jovenzinho do lado de cá consegue, primeiro, se reinventar para poder começar a ganhar dinheiro para investir e depois, para investir, para ele continuar resiliente para conseguir chegar nos objetivos que ele tem? Eu acho que 2023 acho que é um ano de muita... Acho que ano passado foi muito ruim ainda, esse ano foi mais ou menos. A gente, obviamente, vai enfrentar talvez um ano bastante difícil para a Bolsa de Valores, para os investimentos em geral. Mas como o cara do lado de lá que está sentado no sofá, coçando o furico essas horas, consegue sair do nada e ter a motivação, ou os boletos, ou fome, qualquer coisa, para poder sair do nada como você e começar a ganhar dinheiro para poder começar a investir? Bom, eu fiquei muito impactado com o coçando o furico. Furico, a pessoa coça, cheira e... parou aí? Quer que eu volte, professora? Perguntou. Eu fiquei muito impressionado porque se não fosse o furico, a resposta seria outra. Mas vamos parar do furico que dá certo. O furico sempre é bom. Então vamos lá. Olha, você disse que eu saí do nada. Não é verdade. Devem ter transado em algum momento e foi daí que eu saí. No saco. Meus pais não são nada, provavelmente, né? Agora, vamos tentar acertar a sua pergunta. Você diz, como é que o pessoal do lado de lá pode se reinventar? Né? Eu vou te propor a seguinte... Eu escrevi um livrinho durante a pandemia, Reinventar-se, que é um termo da moda, etc. Sim. Eu te diria que existe no reinventar-se 2 problemas. O primeiro problema é que nós não somos invenção de nós mesmos, então não podemos nos reinventar, porque nem nos inventamos a primeira vez. Vixe Maria. O segundo problema é que a invenção não admite
reedição, porque se Thomas já é uma Edison nova. inventou a lâmpada, não tem como reinventar. Então, são dois problemas num termo só. Mas, Já errei de cara a você pergunta. sabe, não. O problema não, é da gramática. Nada, não errou nada. Olha aqui. O problema é o seguinte, a melhor maneira, na minha opinião, de enfrentar um mundo novo, transformado, inédito, é apostando em você de verdade. Quer dizer, o contrário de reinventar-se. Eu diria redescobrir-se, ou descobrir-se melhor, ou conhecer-se melhor, porque você tem muito mais chance de encarar o mundo de peito aberto apostando em você do que se adaptando a situações onde você não joga em casa, onde você não é bom. Então, eu deixei de dar palestra para públicos presenciais e passei a dar palestra no furico do computador. Pois muito bem. Eu não me reinventei. Continuo professor Clóvis, as minhas competências, o meu repertório, meus afetos. Eu continuei eu. A única coisa é que eu agreguei uma competência, que é a competência de me manifestar diante de uma máquina, coisa que eu não sabia fazer. Mas não houve uma reinvenção, tá certo? Pelo contrário, houve um aprimoramento de mim mesmo. Houve um enriquecimento de mim mesmo. Se cada mudança de mundo a gente tiver que começar do zero, não há investimento que aguente. A sociedade investiu 30 anos para formar um professor como eu. Eu agora vou me reinventar, vou abrir uma pousada em Búzios. Não, eu continuo professor, só que eu vou agregar competências para enquanto professor, atender a minha demanda e a minha função social do jeito que é possível. Mas isso não é reinventar-me, pelo contrário, isso é robustecer-me, isto é mais de Clóvis em Clóvis, propriamente. Lembre-se que Sócrates, quando foi condenado, estava quase tomando a cicuta, os caras fizeram chegar a ele a seguinte notícia: velho, vaza, porque constrangedor matar você. A gente deixa a porta da prisão aberta, você cai fora e não enche o saco mais de ninguém. Aí Sócrates pergunta, quer dizer que para eu continuar vivo eu tenho que deixar de ser Sócrates? Mais ou menos, tipo reinventar-se, né? Sim. Aí Sócrates diz, nem fudendo, ele disse em grego. Eu nem lembro direito como é. Nem fudendo, quer dizer, eu não vou abrir mão de deixar de ser quem eu sou para poder continuar vivo, eu prefiro morrer. E assim ele fez. Quer dizer, existem certas pessoas que têm um certo apego à sua essência. A mesma coisa eu, se o cara fala, olha, professor, sabe o que é? O senhor vai viver até os 100 anos, mas nunca mais vai poder dar aula ou explicar, ou não sei o que. Não troco. Nem fudendo. Sabe, o eu é isso aqui. O eu é explicador, o eu é engendrador de ideias, o eu é reflexivo, o eu é comunicativo. Esse é o meu eu. Se eu não puder fazer isso, eu não tenho por que continuar vivo. Então, reinventar-se, mais ou menos, apostar em si mesmo e se conhecer melhor, aí sim. Jesus amado, hein, professor? Que porrada. O pessoal do lado de cá deve estar triturado por dentro. Que é muita porrada, né, professor? Você ouve muito esse feedback? Você consegue cutucar ali no âmago, no bril! No bril. Eu não sabia nem que eu tinha bril quando você me cutucou. Eu falei, meu Deus, tem o bril. E não foi a cutucada japonesa não, hein, professor? Meu Deus. Eu acho que a primeira coisa bacana é você... Quando as pessoas vierem falando as coisas que falam, né? Então, a Ana Maria Braga fala, é preciso se reinventar. Aí vem a Fátima Bernardes, é preciso você vem às 8, às 10, às 12, às 14, é preciso se reinventar. Aí você leva para casa, põe no bolso, leva para casa, deixa eu pensar comigo agora. Amanhã eu volto e eu digo o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Aí para reinventar. Vamos ver o que significa inventar, né? Aí, inventar é você, não é que você tira do nada. Né? Vai na Aurélio, vai na Aurélio. É você organizar unidades de matéria de um jeito inédito, de modo a fazer existir algo que antes não existia, com uma funcionalidade própria, etc. Isso é inventar. Então você pega, né? Thomas Edison pegou isso aqui, já existiam essas coisas. Pegou uma coisa, pimba, lâmpada. Lâmpada não existia. Ele reorganizou a matéria de modo a fazer alguma coisa com uma funcionalidade prevista, talvez. Ora, se isso é inventar,
eu não sou inventor de mim mesmo. Não sou. Sabe por quê? Quando eu comecei a ter consciência de quem era Clóvis, porra, eu já tinha um idioma, uma família, uma língua mãe, uma pátria, uma nação, um lugar para ficar, uma família, um sobrenome, um não sei o quê. Eu já tinha até atributos. Ah, olha como ele é legal, como ele é simpático, Fortinho, como ele não sei o quê, fortinho, não sei o quê. Então, veja, na hora que você vai ver o que em você resultou de uma suposta invenção, você vai ver que é quase nada. Ora, sendo assim, se você não é inventor de si mesmo, é absurdo pensar em ser reinventor de si mesmo. Mas isso não significa que você não possa mudar sempre, mas essa mudança não quer dizer perder a sua essência. Uma laranja também muda na fruteira, mas continua laranja. Uma banana também vai apodrecendo na fruteira, mas continua banana. E o professor Clóvis também passou a trabalhar no coisinho do computador, mas não deixou de ser professor Clóvis em momento algum. E 2.0, 3.0, 4.0, 200.0. O mercado sabe botar número em nome. Jesus amado. E ó, só antes de a gente terminar, que fazer um bate-papo, ping-pong, um beach tênis, um papum, mas ó, só não esquece de se inscrever lá no Faria Lima Leite Show, deixar aquele like marotom pra nós, né, professor? O pessoal fortalecer o movimento aqui, que a gente tá levando palavra financeira. Faria Lima Leite Show. Entra lá, meu Faria Lima Leite Show. Agora, claro, não esqueça também de entrar no Spotify para assistir o Inédita Pamonha. O hashtag Partiu Pensar. E já curte, se inscreve. Tem no YouTube também? Inédita Pamonha. YouTube também tem? YouTube também, da revista Inspire-se. Então entra lá, mas já a gente vai falar todos os arrobas para seguir, que são um monte, a gente vai deixar aqui embaixo. Vai deixar aqui embaixo. Vamos também. Com o link, tudo o pessoal já dá um... Deixa eu ver. Não, calma, não é? Também. Mas, professor, ó, eu queria muito fazer isso com você, porque normalmente quando a gente faz pessoas comuns, então respostas comuns, e você... Pessoas incomuns. Aí vamos ver, chegou a hora. Aquele livro topzera pro pessoal lá do lado de lá ler e tomar umas porradas na cara, ou se divertir, ou aprender qualquer coisa. Epaminondas, o gato explicador. Já citado. E, por que não, Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Tá, não conhecesse, vou ler logo. Do Epaminondas, obviamente, já li 30 vezes já. E vamos fazer esse projeto aí acontecer, hein, professor? Vamos trazer os gatos aqui, meter uma orelhinha. Vamos lá. Você está anotando. Vamos fazer esse negócio acontecer. Você está anotando. Calma aí. E o filme topzera agora? Filme... Puxa vida, hein? Mas eu citaria Debbie Lloyd 2. E é o 2. Os dois, O 2, As Loucas Aventuras de Rabi Jacó e qualquer um do Woody Allen. Que é bom pra caramba, né? Passa de divertir, passa ali uma hora divertir. Você tem que ter a hora assim também de aliviar, né, professor? E uma frase para você deixar no mundo, que hoje eu sei que é muito difícil sintetizar todo esse seu conhecimento, né? Para trás nem para pegar impulso. Para trás jamais. Nem para pegar impulso, vírgula, seu bosta. Era o que meu pai me dizia quase todo dia. Para trás nem para pegar impulso, vírgula, seu bosta. Então, vamos tatuar isso aqui. Em frente. Vamos tatuar aqui no fazer o gol. E, professor, a última pergunta, essa é bem filosófica, tá bom? Faria Limer, você é ou não é? O problema não é o Faria Limer, o problema é o verbo ser, né? A gente é trânsito. Nesse momento, estou na Faria Lima, feliz da vida, como você pode ver, né? Mas é evidente que amanhã estarei alhures, em outro canto, em outro lugar, espero que feliz também. E eu não gosto muito do ser, eu gosto do sentir. Eu gosto do viver. O ser puxa o freio de mão. O ser engessa demais. Eu prefiro ir vivendo ao sabor um pouco das minhas decisões e ao sabor um pouco das decisões do universo. Jesus amado. É o tal acaso que a gente bateu o papo antes sobre isso aí. Professor, deixa ali, para quem não conhece ainda o professor, onde acha, as redes sociais, como contrata palestra,
podcast. Deixa tudo agora. Agora a vez do Não, Jabazão. o escritório chama Espaço Ética. Perfeito. Nós temos uma revista que é a revista Inspire-se, né? É um canal no YouTube. Nesse canal no YouTube você encontra o Inédita Pamonha, que é o nosso podcast com episódios novos toda terça-feira. O hashtag Partiu Pensar com episódios novos toda terça. Inédita Pamonha, quinta. E Partiu Pensar terça. E toda segunda, quarta e sexta, Lendo com o Clóvis, ao vivo, um programa de incentivo à leitura. Estamos lendo O Vermelho e o Negro de Stendhal, ao vivo, e até sexta-feira concluiremos essa obra para já começar Quincas Borba de Machado de Assis. Então, para você que quiser se juntar a nós temos aí a honra de ter alguns milhares de pessoas que toda segunda, quarta e sexta pega o livro, pega o computador, vai lendo, vai observando as besteiras que a gente fala. Nossos comentários, e vai gostando de ler na medida que vai se divertindo com a leitura, sem precisar de Enem nenhum. Jesus amado. Professor, arigato! E eu sei que você é japonês dos nossos aqui, então muito obrigado. Faria Milite Show, professor Cláudio de Barros, uma honra. Um beijo no frio de todo mundo, tamo junto, tchau!